Então, vamos dar início à doutrinária da noite, neste instante, agradecendo ao nosso irmão Lázaro, que fará a mensagem da noite. É do Centro Seara de Luz, não é isso? E que apresentará o tema do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, que o Mestre Jesus nos ilumine, nos fortaleça, nos direcione as boas energias e que possamos absorver a mensagem e fazendo o nosso trabalho de evolutivo, buscando sempre fortalecer a nossa alma, vivenciando o Evangelho e sempre agradecendo ao Mestre Jesus. E assim, Mestre amado, te pedimos por todos nós, paz, saúde e muita luz. E pedimos também pelos nossos irmãos necessitados do teu amor, da tua paz, por aqueles que passam por diversas situações vexatórias e ainda por não conhecer a tua luz, mas que a tua misericórdia abençoe, proteja, fortaleça a cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Então, passo a palavra para o nosso irmão Lázaro. Paz e luz. Obrigado, Adalberto. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que essa mesma paz seja uma constante em nossas vidas. É uma alegria imensa estar aqui de volta, tanto tempo que eu não venho aqui, né, na sala de estudo Chico Xavier. Bem importante esse retorno para mim, porque me oportuniza revê-los, os amigos, né, principalmente aqueles que a gente já teve contato presencial, que é tão importante, tão bacana, né? A gente está presencialmente. Mas a sala de estudos, ela propicia que outras pessoas em outros locais mais distantes possam também ter contato com a doutrina. E isso é muito bonito, esse trabalho aqui que é feito, né? E isso é muito importante. Falando sobre o tema de hoje, tema que está lá no Sermão do Monte, né, em Mateus capítulo 5, muito oportuno também, e para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que é essa bem-aventurados os pobres de espírito, né, e vem ainda o complemento que Jesus fala, né, sobre porque deles é o reino dos céus. Isso é que é o mais bacana e o mais interessante nesta passagem, porque Jesus traz uma afirmativa dentro do que os bem-aventurados, os pobres de espíritos, ou o pobre pelo espírito, né, vem trazer. E essa é a primeira bem-aventurança no Sermão do Monte. Esse é a primeira fala de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ela ser a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha, ela tem um profundo significado, tanto espiritual, né, como pedagógico, porque Jesus, ele é o pedagogo, o mestre por excelência. Né? Então, em tudo ele trazia um ensinamento. Né? Em tudo ele trazia algo para nos ensinar, para que a gente pudesse aprender. E essa bem-aventurança, né, o pobre pelo espírito, o pobre de espírito, ele traz algo muito importante, que é o fundamento, né, ou a base para todas as outras bem-aventuranças. E é por isso que Jesus inicia o Sermão do Monte pela humildade. Ser humilde vai fazer com que possamos abrir a porta para todas as outras bem-aventuranças. Né? Então, a pobreza de espírito, que no significado
mais amplo, significa simplicidade, desapego do orgulho, né? Ela é a porta de entrada para todas as demais virtudes. A mansidão, a misericórdia, a pureza de coração, né? A busca pela justiça, etc, etc. Então, todas as outras bem-aventuranças terão na sua base, para serem alcançadas, a humildade. Né? E essa bem-aventurança, ela é, na verdade, o caminho, ela é a porta de entrada para isso. Né? Quem é pobre de espírito reconhece sua pequenez, isso é muito importante para que a gente entenda, porque vai reconhecer o seu tamanho, a sua pequenez diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. Jesus teve esse reconhecimento também. Quem lembra aqui quando ele foi chamado de bom mestre? Lembra o que foi que ele disse? Bom, somente Deus o é. Olha o que ele fala, né? Então ele coloca Deus em um patamar totalmente diferente do dele. Bom, somente Deus o é. Mas fazei bem me chamar de mestre. Ele coloca ele no lugar dele. O bom mestre, né? Ele bom, somente Deus o é. Mas fazei bem me chamar de mestre. Então ele é o mestre, por excelência. Não teve nenhum outro espírito mais evoluído que ele aqui. Então, mestre ele é. Então é justamente isso que a humildade ou a pobreza de espírito, como Jesus falou, né? Vem trazer para a gente, é reconhecer o nosso estado, aonde nós estamos, certo? A nossa colocação moral, espiritual e o quão distante nós estamos de Deus, né? A nossa pequenez diante de Deus, compreende? Então coloca Deus em um patamar de criação total, né? Presente em todo o universo e nós no nosso tamanho que nós temos. Né? Essa disposição interior torna a criatura receptiva ao Evangelho, capaz de acolher as verdades espirituais sem resistência. A partir disso, o indivíduo começa a aprender mais, compreender mais as verdades celestes. Fica muito mais fácil para o indivíduo que é humilde de coração compreender os ensinamentos de Jesus. E aí está o porquê ele traz isso. É por isso que é essa pedagogia divina de Jesus. Né? Ele inicia pelo essencial. A lição de que não basta saber, é preciso ser humilde para aprender. Ele poderia falar de pureza, de justiça, de misericórdia, antes de ensinar a base que sustenta todas elas. Mas não seria coerente, não seria pedagógico. Entende? Então, por isso, ele inicia no Sermão do Monte, ele inicia pela humildade. Porque não tem condições da pessoa ser pura, justa, misericordiosa, sem ser humilde. O orgulhoso não tem essas características. Compreendem? O orgulhoso não é dessa forma, com justiça, né? Ele não tem a pureza de coração, ele não é misericordioso. O orgulhoso não é. Né? É como a construção de uma casa, né? Primeiro, nós lançamos o alicerce da casa, né? Que aí, para o Sermão do Monte, é a humildade. Depois vem as demais estruturas, as outras bem-aventuranças, que também são muito importantes, mas precisam estar baseadas na humildade.
ela precisa ter a humildade como base, e aí elas sendo construídas e suportadas pela humildade. Né? É isso que Jesus traz. E ela, nessa bem-aventurança, ele vem trazer uma afirmação. Mas é muito preciso o que Jesus traz, né? Ele fala que o reino dos céus é deles. Ele não fala que serão consolados, verão a Deus, né? Herdarão a terra. Porque todas as outras ele vem trazer essa ideia, né? Mas nessa não, ele é direto. Já traz a posse imediata do reino. Então ele diz, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Ele afirma que o humilde toma posse do reino de Deus. Isso é interessante, porque isso mostra que a humildade já é, em si mesma, uma vivência celeste. Ela está além do que a gente conhece, do terra a terra, do material. Ela está acima disso tudo que a gente vivencia aqui. Ela já é uma vivência do reino de Deus. Porque o humilde é dele o reino dos céus. É essa afirmação que Jesus traz. Tá? Então, uma reflexão muito interessante que a gente vai ter lendo Emmanuel, lendo Joana, é que eles vão pautar justamente esses ensinamentos do Cristo na humildade. E até os saberes disso. Emmanuel mesmo traz algo que é muito interessante para a gente, o saber sem humildade é treva do espírito. Quantos e quantos passaram pelo nosso planeta que tinham a sua inteligência aguçadíssima, mas a moral lá embaixo. Estavam nas trevas. Inteligentíssimos, mas, porém, nas trevas. E Emmanuel traz isso, né? O saber sem humildade é treva do espírito. Nós tivemos aqui Hitler, inteligentíssimo. A Alemanha até hoje não conseguiu alcançar os números sociais que ele tinha lá na época dele. Mas a que preço? A que custo? Né? Mussolini também, que invadiu a Etiópia e fez barbaridades lá, era muito inteligente também, e tantos outros. Né? E aí nós vamos ver que Emmanuel fala justamente sobre isso. A inteligência sem a humildade é treva, porque o orgulho vai fazer com que o indivíduo faça mau uso dela. Joana de Ângeles vem ressaltar, né, em diversos livros delas também, tá, gente, que é necessário esvaziar o ego para que a alma se abra para o selfie divino. Isso se inicia com humildade. Então, numa síntese mais precisa, essa primeira bem-aventurança é a porta de entrada do Evangelho de Jesus. Sem humildade não há aprendizado, não há transformação, não há reino de Deus no coração humano. É isso que o Cristo quis trazer para a gente, colocando no Sermão do Monte, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, 3. Tá? Essa iniciação dessas bem-aventuranças, o Cristo traz uma interpretação muito interessante para que a gente possa compreender ela aos poucos, né? Por isso que ele traz parábolas, ele vem trazendo uma ideia de bem-aventurados, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, para que a gente possa ir entendendo isso aos poucos, né? E essa bem-aventurança é muitas das vezes mal compreendida, mal interpretada, né? E às vezes interpretada como falta de inteligência,
ou inferioridade, mas quando nós trazemos ela para um sentido mais espiritual, que é justamente o que ela traz, né, o que Jesus traz, né, vai se referir à humildade e simplicidade do espírito, sem orgulho e sem vaidade. Aí é que está o entendimento sobre o pobre de espírito. Né? E aí nós vamos ver também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como o irmão já trouxe no início, né, o capítulo 7, que vai falar sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Kardec vem esclarecer que pobres de espírito significa desapego da arrogância. É o desapego da arrogância. E essa ideia de espírito rico é lá justamente da época do Cristo, que era aquela pessoa que não precisava mais nada. Quem é que não precisa de mais nada? O orgulhoso. O orgulhoso não precisa aprender mais nada. E aí que está o rico, né, de espírito, o espírito rico, porque ele já sabe de tudo, ele conhece tudo. Aí traz os pobres de espírito, que significa desapego dessa arrogância de saber tudo. Ninguém sabe tudo. Você vai conhecer determinadas áreas, né? Que até Sócrates foi chamado do maior sábio de todos os tempos. Ele pegou, foi na carpintaria, e aí perguntou como é que faz. Aí foi tentar entender como é que ele... Não, peraí, eu não sei tudo. Foi em outro, foi no ferreiro, procurou ver. Não sei tudo. Aí ele para e analisa. Só sei que nada sei. Entende? Então, nós não sabemos de tudo. E até o que a gente sabe tem uma limitação. Até o que a gente sabe tem uma limitação, tem um limitador ali. O médico mais excepcional que nós vamos ter no nosso planeta aqui, ele vai estar limitado, o conhecimento dele. Ele vai chegar a determinado ponto que ele não vai saber tudo. Não tem como saber tudo. Compreende? Então, é se desapegar dessa arrogância e do orgulho. O reino dos céus é prometido aos que sabem, se sabem, que são pequenos diante da grandeza de Deus. Somente Deus sabe de tudo. Aí sim, aí é Deus na sua infinita sabedoria. E o que é o infinito, gente? É o que não tem início nem fim. Entende? Que as pessoas não... Deus é muito justo. Deus não é justo. Deus é a justiça. Ah, que Deus é muito bom. Não, Deus não é bom. Deus é a bondade. Compreende a diferença? Deus é a justiça. Justiça, como você fala, justiça é Deus. Que aí a gente pode falar, ele é infinitamente justo e bom. Então, infinitamente justo e bom é que sua justiça não tem nem início nem fim. Então, ele é. Ele é justo. Acabou. Ele é a justiça. Quer dizer, ele não é justo. Ele é a justiça, a própria justiça. Essa é a grandeza de Deus. E nós precisamos entender isso. Tá? E compreender isso faz com que Deus se diminua, muito pelo contrário. Nós vamos dar um real sentido a esse poder dele, que é gigantesco. Né? Não é uma apologia aqui à ignorância, né? ao esquecimento dos saberes. Não. Mas ao coração simples, receptivo aos ensinamentos divinos. Nós vamos buscar aprender, amar o outro, como o Espírito de Verdade nos trouxe, né? Ele falou a seguinte frase, né? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Né? Instruí-vos, eis o segundo. Esse instruí-vos é para qualificar esse amor. Né? E aí, o que nós vamos entender dos ensinamentos do Cristo não é uma limitação. Compreendem? Essa pobreza de espírito é um desapego a essa arrogância, ao orgulho, que é uma abertura da alma que se permite aprender
se corrigir, crescer espiritualmente, se melhorar moralmente. Então, o que o Cristo traz aqui é um convite a expandir a nossa mente. A abrir ela a determinado ponto que a gente possa entender que nós somos espíritos. Lázaro, mas isso aí eu sei. Aqui na sala de estudos, todos os palestrantes falam isso, que nós somos espíritos. Tudo bem. Mas vivenciamos a nossa totalidade de espírito ainda encarnado? Compreendem a diferença? Toda a minha movimentação que eu faço é para evoluir moralmente e espiritualmente ou para evoluir materialmente? Eu busco o melhor para mim e qual é o melhor para mim? Se eu tenho como objetivo evoluir moralmente e evoluir intelectualmente e evoluir espiritualmente, toda a minha movimentação precisa ser em prol desses 3 pontos. Tá? Moral, intelectual e espiritual. Moral é o meu contato com o outro, né? O bem que eu faço em prol do outro, a minha humildade no relacionamento interpessoal com as outras pessoas, o contato com as outras pessoas, me faz evoluir moralmente. Tá? Intelectualmente sou eu comigo mesmo, buscando conhecimento, buscando compreender, buscando entender para qualificar esse amor, essa moral, né? E a minha conexão espiritual é a junção dessas duas para que eu possa me conectar com Deus. Então eu evoluo moralmente, evoluo intelectualmente, eu me conecto com Deus. Esse processo é o mesmo que se dá no Espiritismo, né? Que é uma ciência filosófica com repercussões morais. Olha o entendimento que o Espiritismo vem trazer para a gente. Não é verdade? Então, o que nós buscamos como evolução dentro das movimentações da nossa encarnação precisa estar pautada nesses 3 pontos. Porque se não tiver, é perda de tempo. Eu sei que eu sou espírito, Lázaro. Eu sei que eu estou encarnado num processo evolutivo aqui na matéria, na carne, etc e tal. Mas o que eu faço como espírito encarnado me proporciona evoluir moralmente, evoluir intelectualmente e evoluir espiritualmente? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer para entender como é que está as nossas movimentações no nosso dia a dia. Isso é fundamental para que a gente compreenda se nós estamos seguindo no caminho certo, né? E aí vamos ter um entendimento muito mais preciso quando a gente vai ver Emmanuel. Em obras como Pão Nosso ou Fonte Viva, ele vem trazer algo muito interessante, né? Que a verdadeira riqueza espiritual não está em acumular títulos, mas em acolher a luz da verdade com humildade. É entender o Evangelho do Cristo com humildade. É por isso que Jesus traz ela como a porta, ou a chave para abrir a porta das outras bem-aventuranças. Não é acumular títulos, não é acumular tesouro, e ele mesmo fala isso. Né? Ele mesmo fala isso. Não acumulei tesouros na terra, onde os ladrões podem roubar e as traças podem comer. Acumular tesouros nos céus. Olha para isso. Né? É essa luz da verdade que Emmanuel vem falar. O orgulho, ele vai fazer com que a gente se feche para o Cristo. Então, o orgulhoso, ele se julga completo. Né? Ele já está completo. Ele não precisa de mais nada, ele não precisa de Jesus. Para que Jesus na vida do orgulhoso? Compreendem? Para quê? Não tem necessidade. Então, o humilde,
Ele é justamente o contrário. Ele reconhece suas imperfeições. Quem aqui não tem imperfeição, né? Ele reconhece as suas imperfeições, sabe que precisa trabalhá-las. E aí Kardec é muito feliz quando ele traz: o verdadeiro espírito é aquele que emprega as suas forças em domar as suas más inclinações. Olha que interessante. Né? Ele conhece quem é ele sabe quem é ele. Né? Reconhece as suas imperfeições e se dispõe a aprender o evangelho. Entende? Então a pobreza de espírito, ela é, portanto, a grandeza de quem aceita servir. Né? Como Jesus falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Compreende a humildade dele? Né? A grandeza de quem aceita servir, de quem aprende continuadamente. Continuamente, sempre está aprendendo. Ah, Lázaro, mas eu sou professor. O professor que adentra a sala de aula, ele sabe que ele vai transmitir o conhecimento, mas também vai aprender. Ele também vai aprender com os alunos dele. Não é verdade? Para a gente entender de forma muito prática, né? Muitas das vezes nós vemos pessoas simples, sem grandes instruções, mas cheias de fé, com coragem e amor no coração. Aí nós vamos ver que elas vão estar irradiando uma energia, uma luz muito mais forte, muito mais bonita do que sábios orgulhosos. Mas não tem conhecimento nenhum aquela pessoa. Mas você sente uma presença muito mais agradável diante de uma pessoa que você sabe, não, ali é vamos chamar, né, um doutor da lei, um conhecedor nato. E aí você vai ver que o orgulho faz com que aquela energia dele, que está ligado muito à moral, ela não atrai, muito pelo contrário, ela repulsa as outras pessoas. Você não vai se sentir bem diante de uma pessoa dessa. Quantos e quantos a gente vê assim, né? Quantas e quantas pessoas nós sentimos isso quando estamos próximos. Né? Joana de Ângeles também traz isso, e é muito importante a gente lembrar dela, porque ela tem um livro. Quem não tem esse livro, busca comprar, busca achar, pegar emprestado de alguém para ler, tá? O livro é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Esse livro é magnífico. Né? Ele, nesse livro, ele vem explicar que o ego engrandecido, que é algo que era uma ferramenta nossa que a gente usava lá no primitivismo, quando a gente estava no mundo primitivo, ou que estávamos ainda nas nossas movimentações primitivas, né? Hoje a gente já não precisa mais, então precisamos educá-lo. Tá? Então esse ego engrandecido gera conflito, gera ansiedade e gera sofrimento. Porque muitas das vezes o indivíduo já tem na sua consciência de que ele precisa ser melhor, que ele precisa educar esse ego, que ele precisa educar esse orgulho, mas ele ainda não consegue, muito por conta dessa conexão do seu espírito está muito forte ainda com a matéria. Né? A verdadeira libertação disso aí, dessa amarra do ser, vai ser quando ele se reconhece, né, diante de Deus, diante da vida, como um aprendiz eterno. Vai aprender eternamente, meu amigo. Você vai aprender. Enquanto você for espírito, você vai estar aprendendo. Porque a humildade é o antídoto contra o narcisismo e o personalismo, que faz com que você tenha essa pobreza de espírito, esse entendimento de que precisa deixar de lado essa arrogância. O humilde, pessoa humilde, o ser humilde, ele é capaz de vencer suas defesas psicológicas e aproximar-se da verdade, da verdade espiritual
com mais leveza. Ele consegue se aproximar de Deus com muito mais sutileza. Tá? Então, esse é um entendimento que a gente precisa ter sobre o pobre de espírito. Mas, Lázaro, como eu pratico isso no meu dia a dia? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Tá? O que significa ser pobre de espírito no nosso dia a dia? É não impor nossas opiniões com verdades absolutas, né? O espírita é danado para fazer isso, ô espírita, né? Não, que eu sou espírito, o espiritismo é a religião do futuro, é a religião que vai dominar as outras religiões. Todo mundo vai falar de espiritismo. Ô espírita, entenda, o espiritismo é para você. Você já está aberto a entender o espiritismo, então ele é para você. O nosso irmão evangélico, o nosso irmão católico, o nosso irmão candomblessista, ele está para aquela religião também. E que ela faça com que ele possa mudar-se moralmente. Entende? Não precisamos impor nenhuma opinião como verdade absoluta. A sua opinião é sua opinião. Saber ouvir, aceitar críticas, aprender, isso é ser pobre de espírito no dia a dia. Ser receptivo ao bem, sem arrogância intelectual ou religiosa. Viu, espírita? Colocar o amor acima do orgulho. A gente precisa educar o amor ao ponto que... A gente precisa educar o orgulho ao ponto que o amor sobrepuja ele. Fique por cima dele mesmo. Né? E a cooperação acima da competição. Ninguém é nosso inimigo. Nós não temos inimigos. Precisamos cooperar e não competir. Né? E aí vamos ver que isso é muito possível quando a gente começa a visitar pessoas tipo Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Pessoas que renunciaram o seu ego para servir com simplicidade. Servir ao propósito do Cristo com simplicidade. Foi isso que esses espíritos fizeram. Entende? Bem-aventurados os pobres de espírito não significa ser ingênuo ou tolo. Não. Não é ingenuidade. Eu estou abrindo mão do meu orgulho, meu amigo. Eu estou educando ele. Isso não quer significar que eu sou besta, né? Mas eu estou me colocando na condição de educar esse meu orgulho para que eu possa me tornar humilde para crescer espiritualmente. Porque o reino dos céus não é um local circunscrito. O reino dos céus está ali, está aqui, né? Nenhum plano, nada, nenhuma estrutura no plano espiritual tem um local circunscrito ali. Compreende? O reino dos céus é justamente isso também. Né? Ele está dentro de nós e ele começa também a ser construído dentro de nós por ser justamente uma construção nossa. O reino de Deus, o reino dos céus, ele começa dentro de nós quando o orgulho cede espaço à fraternidade, à mansuetude, à pacificação e ao amor. Aí sim nós vamos começar a construir o reino de Deus dentro de nós. Emmanuel tem uma frase que ele resume muito bem isso, né? Ele fala assim, a humildade é o alicerce da caridade verdadeira. Quem aqui já viu uma pessoa extremamente orgulhosa, que ele vai estar lado a lado com o egoísmo, ser caridosa? Não tem. É muito difícil para o orgulhoso ceder algo para o outro, dividir com o outro. Ele não divide nem o conhecimento dele. Compreende? Que dirá
ajudar o outro, ter uma caridade verdadeira, como Jesus entendia a caridade, né? Kardec traz, né? A benevolência para com todos, a indulgência às imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Tá? Esse entendimento sobre a caridade, nós vamos ter muito mais quando temos a humildade trabalhando. Quando nós estamos educando esse orgulho, esse egoísmo. Quando nós nos colocamos ao ponto de sermos aprendizes do Cristo. Aprendizes dele. Tá? Para que possa fazer com que as outras bem-aventuranças adentrem ao nosso ser. Que fique muito mais fácil ser compreendida, né? essa tal humildade. Porque ela não coloca a gente lá em cima, nem coloca a gente lá embaixo. Ela não rebaixa a gente, não. Quem é humilde, ele se conhece. Ele sabe onde ele está. Né? A gente falou que Jesus fez isso aqui, não foi? Jesus disse, não, bom só Deus o é, mas fazei bem me chamar de mestre, porque eu sou. Me fazei bem me chamar de mestre. Olha aí Jesus. Jesus não se colocou, não, eu sou o bom. Não. Ele disse, bom só Deus o é. Mas mestre, você fazer bem me chamar. Ele se colocou no lugar dele. Essa é a humildade. Jesus não se rebaixou. Não, eu não sou mestre, não. Ele não, eu sou mestre, sim. Estou aqui para ensinar. Tá? Então, se você se conhece, se você já sabe quem você é na sua intimidade, trabalhando a sua humildade, educando o seu orgulho e o seu egoísmo, você vai saber aonde se colocar. E como se colocar. Tá? Se você hoje é um doutor, é um advogado, você é um vendedor, você é um gari, seja lá qual for a sua profissão, se você faz ela muito bem, se você exerce essa profissão muito bem, você vai saber se colocar. Não, eu sou sim. Eu sou essa pessoa sim. Por quê? Porque você está ali se colocando no seu lugar. Então, esse entendimento que Emmanuel traz, que a humildade é esse alicerce justamente da verdadeira caridade, né? É porque ela é justamente a criação, ela vai ser a base para gerar as outras bem-aventuranças. Né? Então, que nós possamos, em nossas lutas diárias, cultivar a humildade como chave para a paz interior, para a nossa ascensão espiritual. Né? Porque é daí que nós vamos crescer. Né? E então, assim, o humilde, ele atrai os céus. O orgulhoso apenas é um peso que vai fazer com que a gente se prenda cada vez mais às sombras. Né? Vai fazer com que a gente fique preso a essas sombras. Então, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ele traz como Kardec vem trazer, né, na sua base, dentro do Evangelho, no capítulo 7, é esse desapego da arrogância, do orgulho. Tá? Porque Jesus crava, ele deixa muito bem definido, sabe? Que o reino dos céus, ele é prometido aos que são humildes. Né? Ele fala que é deles o reino dos céus. Jesus traz isso para que a gente possa entender que a humildade é a bem-aventurança principal. É ela que vai abrir todos os outros trabalhos para as outras bem-aventuranças. Né? E aí, como nós vamos ter no nosso dia a dia que trabalhar essa bem-aventurança e todas as outras, que possamos eleger um ponto desse. Ser mais humilde é justamente nós respeitarmos, e aí que é a base do amor, é o respeito. Né? Respeitar a opinião do outro, a orientação do outro, né? as suas ideias. Por mais que nós tenhamos um pensamento contrário, né?
nós vamos precisar que respeitar o posicionamento do outro. E o que nós mais vemos hoje é o desrespeito, principalmente nas redes sociais, as benditas redes sociais, que ultimamente tem virado campo de batalha, né, para política, por exemplo, né, tem o lado A e tem o lado B, que aí ficam um brigando com o outro, né, polarizando a política. Da mesma forma, é um mecanismo muito poderoso também que é utilizado para diminuir mais ainda as minorias que são afetadas justamente com os seus esquecimentos. E aí vem os negros, os deficientes, né, as pessoas portadoras de necessidades especiais e várias outras pessoas que são diminuídas justamente na rede social por falta desse respeito. Né? Esse ponto muito importante para que a gente possa entender. Nós não vamos conseguir respeitar o outro se nós tivermos orgulho. O ponto do respeito vai estar justamente trabalhando a nossa humildade. Quanto mais a gente trabalhar essa humildade, ela vai fazer com que a gente não se coloque acima do outro. Né? Não se coloque, eu não sou melhor do que o outro. E nem sou inferior a ele. Eu sou igual a ele. E sendo igual a ele, eu preciso respeitá-lo assim como eu quero ser respeitado. Então, entender a humildade é justamente isso, né? Que ela não é inferioridade. Submissão, nem submissão cega ou fraqueza, né? Ela não é isso, tá? A humildade, ela é consciência clara da nossa pequenez diante da grandeza de Deus. É saber que estamos sempre em aprendizado. A humildade não é inferioridade, né? Nem submissão cega ou fraqueza. Tá? É a consciência clara de nosso tamanho, de nossa pequenez, né? Diante da grandeza divina. É saber que estamos sempre em aprendizado, eterno aprendizes. Tá? Independente do conhecimento ou da posição social ou da religião que nós tenhamos. Humildade é verdade, ou seja, ver a si mesmo como realmente é, sem enxergar as virtudes ou esconder, sem exagerar, na verdade, sem exagerar as virtudes ou esconder as imperfeições. Tá? Então, eu não vou sobrepor o que eu tenho ou diminuir as minhas imperfeições. Não, é aquilo ali. Humildade é verdade. Né? Ela é enxergar-se como nós verdadeiramente somos. Tá? Então, ela é uma condição para o progresso espiritual. Assim é a humildade. Assim, Kardec apresenta ela no capítulo 7. O orgulho é a maior chaga da humanidade. Ele fala isso no capítulo 7, né? Que a humanidade ela vai ser adoecida, ela se encontra adoecida por conta do orgulho. O espírito só vai progredir quando reconhecer suas limitações, entender as suas limitações. O orgulhoso não consegue isso. O orgulhoso, ele é perfeito. Na mente dele, pelo menos, ele é perfeito. Né? Mas, como ele é perfeito escondendo as suas mazelas e exagerando nas suas virtudes. Porque tem, sim, algumas virtudes, ele vai ter virtudes. Nós, por exemplo, temos ainda orgulho em nós, precisamos educá-lo, mas já temos mais virtude do que o orgulho. Né? O espírito ele só vai progredir quando reconhecer essas suas limitações. Porque quando ele reconhece essas limitações, ele vai saber aonde atacar. Ele vai saber aonde colocar força para domar elas, para educar essas limitações. Né? O humilde, a pessoa humilde, ou o espírito humilde, ele aprende com todos e com tudo. Com livros,
com as dores, com os irmãos, com os próprios erros. O humilde, ele aprende com tudo. Né? E, ao contrário do orgulhoso, ele vai fechar as portas. Ele vai se fechar, ele vai se blindar. Até uma análise que ele for fazer dele, ele não vai enxergar mazelas, porque o orgulho blinda ele. É por isso que eu digo que na mente do orgulhoso ele é perfeito. Ele é perfeito. Ao contrário que a humildade vai abrir caminhos. Ele vai se abrir para poder aprender mais. Ele vai se abrir para poder ter mais conhecimento, ter uma gama maior de aprendizado. Né? É isso que a humildade faz. E se a gente precisa ter um modelo de humildade, que sigamos a Jesus. Nós vamos ter vários exemplos, como eu já trouxe, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Franco, que recentemente nos deixou, e tantos outros que passaram por aqui como exemplo de humildade. Mas se nós queremos ter aquele exemplo mesmo de humildade, que seja Jesus. Né? Nasceu uma manjedoura, viveu entre os simples, lavou os pés dos discípulos como exemplo também de humildade, mostrar que ele veio para servir. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha o que ele falou, né? Está lá em Mateus também. Né? Sua grandeza, ela foi revelada justamente na sua capacidade de servir. Ele é mestre, como ele mesmo falou, mas veio para servir. Olha para isso. Né? Olha para isso. Que ele disse, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Compreende? Então, esse exemplo, e aí nós vamos ter os outros que eu já falei, mas esse exemplo de Jesus, né, é perfeito para que a gente possa entender e compreender. Sabe? Francisco de Assis e Chico Xavier, ambos mostraram que a humildade não é negar o seu valor, o valor pessoal, mas colocar-se como instrumento do bem. Está a serviço do bem. Entende? A história de Francisco de Assis, por exemplo, né, que ele se despia de tudo para viver o amor. Chico, que mesmo diante da fama dizia, sou apenas um cisco. Ele falava, chegou para Emmanuel para dizer assim uma vez, que ele era um verme, né? Emmanuel, eu sou um verme? Não, Chico, você não é um verme. O verme, Chico, ele faz na sua excelência todo o seu papel. 100% do que está predisposto para o verme fazer, ele faz. Você consegue, Chico, fazer 100% do que foi predisposto para você? Aí ele para e analisa. Veja a minha insignificância, que eu não consigo nem ser comparado a um verme. Olha para isso. Né? Por isso que ele diz, sou apenas um cisco dentro de toda essa grandeza dessa obra, que é a obra de Deus. Né? Eles, então, se colocaram de tal forma ao trabalho do bem, que eles eram instrumentos de Deus aqui na Terra. Instrumentos esses muito hábeis para o trabalho da vinha do Senhor. Tá? Emmanuel, ele fala, como a gente traz, né, sobre esse alicerce para a construção das novas virtudes. Né? Que sem ela, sem a humildade, não existe caridade. Não existe caridade, porque vai ser uma caridade formada, ela vai ser feito o trabalho de caridade, ou uma movimentação caridosa, mas muito mais pautada na ostentação, por conta do orgulho. Né? O ego do orgulhoso é sempre frágil e inseguro. Compreende? O humilde, ao contrário, ele é sereno. Ele vai estar sempre tranquilo, porque confia em Deus.
E ele não precisa provar nada a ninguém. Ele só precisa provar a Deus. Somente. Somente a Deus. Né? E aí nós vamos ver o humilde justamente na prática de escutar mais do que falar, aceitar as críticas sem ressentimento. Ele vai aceitar aquela crítica, vai trazer para dentro dele, fazer aquela análise, ver o que ele precisa modificar, ver o que é real nessa crítica e o que ele precisa modificar e segue adiante. Agradece sempre, sem se sentir dono das conquistas. Não reclama. Esse é um ponto que a gente precisa trabalhar. Se está chovendo, reclama. Se está fazendo sol, reclama. Se está fazendo calor, reclama. Se está fazendo frio, reclama. A gente não sabe do que reclamar, né? Por isso que eu falei no início, né? O que é o melhor para a gente? Se a gente nem sabe o que é ser melhor. Compreendem? Aí nós vamos reclamar de tudo. Servir sem esperar reconhecimento. Olha que coisa mais difícil é isso aqui. Né? A gente sempre vai estar fazendo o bem ao outro, nem que seja para receber, ô Lázaro, muito obrigado, Lázaro, por você ter feito isso. A gente vai pelo menos esperar esse muito obrigado. Mas se não vem, a gente já fica, puxa, o que aconteceu aqui? Né? Então, o servir sem esperar reconhecimento é fazer o bem pelo bem. Fazer o bem porque ele precisa ser feito e ponto final. Sabe? E uma das coisas que nós espíritas precisamos aprender é dialogar e não impor ideias, impor opiniões, mas sim dialogar, conversar. Né? Se o irmão não, mas você fala com os mortos. Não, irmão, vem cá, por que você tem esse entendimento? Vamos conversar sobre, sabe? E não pegar o evangelho e empurrar a goela abaixo do irmão, né? É que isso chega até ser maldade. Tá? Entender os benefícios espirituais e psicológicos dessa humildade vai fazer com que a gente se liberte, sabe? Porque o indivíduo humilde ele não compete com ninguém. Ele não compete com ninguém, ele não tem essa necessidade. Traz paz interior. Porque não há nada a defender. Ele não tem inimigos. Entendeu, espíritas? Nós não temos inimigos. Se a outra pessoa tem a gente como inimigo, aí é um problema dela para ela se resolver. Né? Nós não podemos ter de ninguém como inimigo. Oh, aquele cara ali é meu inimigo, eu não quero nem estar próximo dele. Então, nós não podemos ter isso. Compreende? Então, traz uma paz interior à humildade, porque não há nada o que defender. Facilita o relacionamento com o outro, tornando a convivência muito mais fraterna. Nós vamos respeitar o outro com muito mais facilidade. E como nós vamos estar respeitando o outro, nós vamos nos aproximando do outro cada vez mais. E isso fazendo com que a gente também se aproxime de Deus. Olha quantos benefícios traz, né, a humildade. E para a gente encerrar, né, que já está chegando aqui o nosso tempo, né, uma frase para que a gente possa levar para a nossa reflexão, é mais um entendimento mesmo sobre a palavra humildade, né, que ela é a chave que abre todas as portas do reino de Deus, assim como Jesus falou, né? Porque só quem se faz humilde diante da vida pode ser grande diante da eternidade. Muita paz, meus irmãos. A sala do Chico Xavier agradece. Paz e luz a todos. E se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, tem mais uns 5 minutos para tirar essas dúvidas.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou entenderam tudo? Muito bem. E eu que agradeço, Douglas, pelo convite, pelo carinho da receptiva de vocês aqui. Eu botei, eu suspendi a mão aí. Oi, Fidelis, pode falar. Claro, obrigado pela sua reflexão, gostei muito da sua reflexão. Você sempre que aparece no grupo, né, é uma questão de orgulho, você comenta bem, entendeu? Eu gostei muito da sua palestra. Parabéns, não tenho nenhuma pergunta a fazer, porque o que você aí colocou foi bem colocado, eu já li várias vezes esse capítulo, né? E você fez uma bela reflexão. Parabéns. Sendo assessorado pela espiritualidade, não tem como ser diferente, Fidelis. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Então, Lázaro, Boa noite. parabéns. A gente, com as suas palavras, né? Eu pelo menos refleti. E agora eu acho assim, né? A teoria está aí, né? Temos que colocar em prática no nosso dia a dia. Eu hoje mesmo, assim, o entendimento, eu sempre gosto de lembrar o entendimento do espiritismo, né? A gente aprender. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre aquele artista, aquele dançarino Carlinho de Jesus, ele é professor de dança. E ele hoje ele está numa cadeira de roda por um problema que ele tá, não sei se é momentâneo ou se é para sempre nas pernas. Aí nós estávamos conversando, né? Como é difícil, assim, a aprovação para o espírito, né? Que sempre dançou, 72 anos, hoje não pode ser considerado uma idade avançada. Aí é que entra, né? O aprendizado. Tomara a Deus que ele tenha um aprendizado, né? De entender que muitas vezes passamos por momentos que é muito difícil a gente entender. A gente não entende, mas Deus sabe o porquê e sempre nos alivia. Então é isso que assim, a doutrina, ela nos explica, né, os momentos que a gente passa e como que a gente deve agir perante certos momentos. Muitas vezes nós podemos ser melhores sim, mas muitas vezes não somos, independente do que a gente sabe. Muitas vezes nós, né, fazemos até pior do que uma pessoa que não sabe, não leu, não escutou, não sabe de nada. E é isso, né? A doutrina está aí, a gente pode melhorar sim, a gente escuta, a gente lê, a gente frequenta, mas vamos pedir a Deus, né, que nos ampare sempre, principalmente na fé, né, que possamos trabalhar a fé, a paciência no nosso dia a dia para conosco mesmo, que muitas vezes perdemos a fé e a paciência, então muitas vezes perdemos com nós mesmos. E é isso. Antônio Valentim, Boa noite, queridos irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Os mais antigos costumam sempre dizer assim, quer mais claro do que isso, coloca azeite. Então, assim, parabéns, meu irmão. E que Deus continue te iluminando cada vez mais, a você e a todos nós. E, como sempre, é maravilhoso ouvir você. A sua explanação, ela é sempre de uma forma bastante clara e é um grande convite para essa transformação moral nossa, da maneira como você coloca, não deixando, evidentemente, aí nenhuma dúvida com relação ao tema que você se propôs e que fez da forma brilhante como sempre. Então, um abraço fraterno para você e para todos os irmãos. Mais uma vez, a sala de estudo, ela fica eternamente grata, né? A você e a cada um dos irmãos que, assim como você, com boa vontade, vem e nos oferece, como sempre, esse grande banquete espiritual. Muita paz e muita luz para todos. Igualmente, Antônio.
Eu gostaria, boa noite a todos, de parabenizar este menino, né, que ainda é um menino, Lázaro, pela contribuição que ele trouxe essa noite sobre a humildade e que possamos colocar em prática, né, em nossas vidas diárias, em nossas ações e atitudes. E dizer para você, Lázaro, muita gratidão por essa maravilhosa exposição, por essa abençoada fala que você nos trouxe hoje para nos ensinar, para nos direcionar no caminhar da nossa jornada. Muito obrigada, gratidão. Eu agradeço igualmente. Se tem mais alguém para fazer uma pergunta, eu passo para Lázaro e fazer a prece final da doutrinária da noite. Ok. Muita Deus abençoe. Vamos lá. Divino amigo Jesus, com muita alegria que te agradecemos pela oportunidade bendita de estudar os seus ensinamentos de amor à luz da doutrina espírita. Envolve-nos, meu Cristo, fazendo com que nós possamos interiorizar os teus ensinamentos, facilitando a sua prática no nosso dia a dia, fazendo assim, Cristo amigo, que nós possamos nos aproximar de Ti cada vez mais, fazendo com que, Senhor, a Tua luz possa ser sentida aonde nós passarmos, pois a prática do Teu Evangelho estará viva no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas posturas diante do outro. Envolve-nos na Tua paz, na Tua luz e no Teu amor, e sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.